Ana Paula Rodrigues, acompanhando um tiroteio, troca de tiros na Imigrantes. Ana, bom dia, hein? Tudo bem, gente? Bom dia. Infelizmente, aconteceu lá na rodovia dos Imigrantes, nessa madrugada, por volta da 1 da manhã, na altura de Diadema. O que a polícia relatou é que 3 carros pararam no acostamento, no quilômetro 19 da rodovia dos Imigrantes, na pista em direção a São Paulo, porque um deles teve problemas mecânicos. E aí, os 3 possivelmente estavam juntos, né? E aí, encostaram ali no acostamento. E aí, 2 bandidos se aproximaram para fazer um assalto, para tentar render essas pessoas. Um deles estava armado, tinha polícia fazendo patrulhamento. E aí a polícia percebeu a situação, parou no local e houve uma troca de tiros. Um bandido foi baleado e morreu ali mesmo, na rodovia dos Imigrantes, do lado das vítimas que ele tentava assaltar. O outro fugiu e a polícia está fazendo buscas em uma área de mata ali do lado da rodovia dos Imigrantes para tentar localizar esse segundo criminoso. Nenhum policial ficou ferido. E nenhuma vítima dessa tentativa de assalto também ficou ferida, apesar do susto imenso que essas pessoas passaram por ali. Casos desse tipo, infelizmente, se tornaram comuns nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Eu tenho até um histórico aqui para refrescar a memória do nosso ouvinte em relação a alguns dos casos de maior destaque. Em fevereiro, bandidos a pé roubaram um carro no pedágio da rodovia dos Imigrantes. Vocês devem se lembrar disso. Eles pararam ali para pagar o valor. Quando 2 homens a pé armados chegaram, renderam o motorista, tiraram as pessoas do carro e fugiram com o veículo. O carro foi encontrado abandonado tempos depois. Em maio, a gente levou ao ar aqui na Rádio Bandeirantes relatos de ouvintes que presenciaram criminosos montando uma falsa blitz para forçar a parada de motoristas e assaltá-los. Isso aconteceu na região de Cubatão. No mesmo mês, uma policial teve problemas mecânicos no carro, encostou ali no acostamento para ver o que tinha acontecido. Ela foi agredida e assaltada na rodovia dos Imigrantes, mas aí já na altura do litoral paulista. No mês passado, 2 bandidos foram presos após serem filmados por um motociclista abordado pelos criminosos na altura de São Bernardo do Campo. Ele conseguiu escapar, entregou as imagens para a polícia e os criminosos foram detidos. Neste fim de semana, que acabou de terminar, a Polícia Militar prendeu 2 homens que estavam arremessando pedras contra veículos na rodovia dos Imigrantes para tentar forçar a parada. Então, às vezes pega no pneu, racha um vidro e aí você para no acostamento, é quando eles vão te assaltar. E há 2 semanas a gente falou de um caso muito grave na Anchieta, de um motociclista que foi tentar fugir de um assalto, acabou perdendo o controle da moto, caiu, bateu com a cabeça e acabou morrendo lá em São Bernardo do Campo. Então, é uma região que precisa cada vez mais de patrulhamento, né, por causa da ação desses criminosos. E aí fica uma dica: se você tiver algum problema mecânico, um pneu que furou, por mais que isso seja uma situação para você parar no acostamento, não faça isso no sistema Anchieta Imigrantes. Olha que absurdo, né? Pois é, mas é isso que a gente tem que fazer, é tentar levar o veículo o mais longe possível, para perto da praça de pedágio, para perto de um posto policial, sai da rodovia, para num posto de combustível, mas tenta não parar no acostamento do sistema Anchieta Imigrantes, principalmente noite e madrugada, que é quando esses bandidos tentam agir. Se você tiver um problema mecânico por si só, pior ainda se alguma coisa atingir seu carro. Pode ser uma pedra tirada por um desses criminosos em passarelas, por exemplo, para tentar forçar a sua parada. O acostamento é feito para situações de emergência, mas nesse caso específico é bom tentar evitar, porque os bandidos ficam ali à espreita, só esperando alguém parar para assaltar, como aconteceu nessa madrugada, por exemplo. Ô, Ana, agora, né, com essas câmeras que são colocadas nos carros, cada vez mais os carros têm usado esse recurso, né, de câmeras, a câmera frontal ali para pegar as imagens, e os motociclistas também, nas motos no capacete. E essas imagens vão ganhando vida na internet, são compartilhadas, e aí outro dia eu vi a imagem de um cidadão, de um bandido mesmo, falar o que ele atirando pedra, né, e pegando ali no carro, e aí esse motorista que tem essa câmera
acoplada ali no carro dele, filmou tudo, pegou toda a ação, pegou o rosto desse bandido e depois, já num outro local mais seguro, parou e foi ver o dano, né, que essa pedra fez lá no carro dele. Disse que não é a primeira vez e que, numa outra situação, a passageira que ele estava transportando foi atingida, porque tem um estilhaço de vidro, acaba machucando, arranhando, né? Então, muito difícil mesmo que a gente tá vivendo. Esses relatos todos não é para panicar, né? A gente não está dizendo para não pegar a estrada, não viajar, não pegar, né? Mas para tomar os cuidados todos, né? Eu conheço gente até que já deixou de viajar de madrugada. Eu, particularmente, gosto muito de pegar a estrada de madrugada, principalmente quando vou fazer Rio-São Paulo. Tem menos caminhão, né? A Dutra é muito cheia de caminhão, que é o meu caminho. Então, a madrugada para mim é sempre melhor. E eu ouço de muita gente, pô, não acredito que você vai fazer isso, é perigoso. E é mesmo. Agora, viagem curta, quando é tiro curto, tipo ir daqui para a Baixada Santista, não faço mais isso de madrugada. Dependendo do horário da noite, não vou também, porque sei lá, pode acontecer de furar um pneu, dar um problema. Então a gente vai tentando fazer aí coisas para fugir, diminuir a nossa exposição a esse tipo de risco. Por isso que eu falei do acostamento, é um absurdo ter que falar uma coisa dessas. Mas é isso, se você não tiver a necessidade, assim, o carro não travou, não apagou, não para no acostamento do sistema Anchieta Imigrantes. Leva o carro para um lugar iluminado, de preferência um posto de combustível, posto policial, essas paradas que a gente tem, na Imigrantes tem, por exemplo, um lugar que tem restaurante. Leva para essas regiões. Tenta não ficar parado no acostamento em qualquer ponto, porque é isso que pode acontecer com você.